Às 5 rodadas do fim, veja quantos times no Z4 do Brasileirão escaparam do rebaixamento. Com o último jogo atrasado disputado no sábado, todos os times completaram 33 rodadas. O Brasileirão retorna nesta quarta-feira após a última pausa para a data FIFA e se encaminha para a reta final. Às 5 rodadas do fim, a briga nas duas pontas da tabela está acirrada. Na parte de baixo, 7 times estão separados por apenas 3 pontos, sendo 2 deles dentro do Z4. No sábado, o Atlético PR venceu o Atlético Mineiro no último jogo atrasado, deixou a zona da degola e colocou o Juventude, por conta dos critérios de desempate. 4 equipes somam os mesmos 37 pontos. Agora, os 20 times da Série A estão com 33 rodadas completas. Nas 18 edições anteriores do Brasileirão de pontos corridos com 20 clubes, desde 2006, em 13 ao menos uma equipe que estava no Z4 às 5 rodadas do fim conseguiu escapar da queda, 15 equipes no total. Por 2 vezes na mesma edição, 2 times saíram da parte de baixo e evitaram o rebaixamento, 2010, Atlético Mineiro e Avaí, e 2013, Criciúma e Fluminense. O tricolor carioca, inclusive, tem uma das campanhas mais emblemáticas em 2009, quando chegou a ter 98% de chance de cair. Em 5 temporadas, o cenário não se alterou no fim do campeonato, mas 2 delas no começo do sistema atual de disputa, em 2006 e 2007. A mais recente foi em 2021, embora na data de disputa da 33ª rodada, alguns times estivessem com jogos a mais ou a menos que os demais. No ano passado, antes da 34ª rodada, o Cruzeiro estava no Z4, 17º, mas com 2 jogos a menos, disputados logo depois, antes da 35ª. O Vasco, 16º, tinha uma partida a menos. Os 2 se salvaram e o Santos, em 13º na 33ª rodada, teve uma derrocada que culminou no rebaixamento. Abaixo, ano a ano, veja como estava o Z4 do Brasileirão após a 33ª rodada e como terminou. 2006. Sem alteração dos rebaixados, inclusive nas mesmas posições. 2007. Sem alteração nos rebaixamentos, apenas com a troca de posição entre Paraná e Juventude. 2008. O Atlético PR somou 10 pontos nas últimas 5 rodadas e terminou o campeonato em 13º lugar. A Portuguesa fora do Z4 na 33ª rodada, 16º com 36 pontos, fez apenas 2 e foi rebaixada na penúltima posição. 2009. O Fluminense, já em ascensão para escapar da degola, fez 13 pontos em 15 e terminou em 16º. O Coritiba, 14º com 41 pontos na 33ª rodada, fez apenas 4 até o fim e acabou rebaixado em casa ao empatar com o próprio Flu. 2010. Atlético Mineiro e Avaí tiveram boa reta final de Brasileirão e somaram 10 pontos nas 5 rodadas finais cada, terminando em 13º e 15º, respectivamente. Guarani, 16º, 36 pontos e Vitória, 14º, 38, entraram no Z4 e foram rebaixados. O time baiano, inclusive, ficou no 0-0 em casa na última rodada com o Atlético Goianiense, que se salvou nos critérios de desempate. 2011. O Cruzeiro tinha 1 ponto a menos que o Ceará, 16º na 33ª rodada e escapou na última rodada ao golear o rival Atlético Mineiro, rebaixando também o Atlético PR. 2012. Outra temporada sem alteração nos 4 últimos, apenas com mudança de posição entre Atlético Goianiense e Figueirense. 4 de 9 em 2012, Palmeiras sofreu 2º rebaixamento na história. Foto, Marcos Riboli. Em 2012, Palmeiras sofreu 2º rebaixamento na história. Foto, Marcos Riboli. 2013. Criciúma e Fluminense somaram 10 pontos em 5 jogos. Inicialmente, apenas o time catarinense havia escapado, em 16º, à frente pelo número de vitórias. Porém, com a perda de 4 pontos por irregularidade, a Portuguesa acabou rebaixada, salvando os cariocas. O Vasco, então 15º, 37 pontos, entrou no Z4 na reta final. 2014. Sem mudança nos times do Z4, apenas com troca de posição de Bahia e Botafogo. 2015. O Coritiba tinha 1 ponto a menos que o Avaí, 16º, e somou 10 em 15 contra 7 do concorrente, terminando o Brasileirão em 15º lugar. 2016. O Vitória somava 2 pontos a menos que o Inter, 16º, mas fez 4 a mais que o rival nas últimas rodadas, 9-5, e escapou em 16º, decretando o primeiro rebaixamento da história do clube gaúcho. 2017.
O Coritiba era 15º colocado na 33ª rodada, com 3 pontos a mais que o Sport. O Coxa foi rebaixado pelo saldo de gols em relação ao Vitória, o 16º, -9 a -8. Os pernambucanos fecharam o campeonato em 15º, com 45 pontos. 2018. A Chape tinha o mesmo número de pontos do Sport, mas uma vitória a menos. A equipe não só escapou da queda, como terminou 3 posições à frente do Z4, em 14º, 44 pontos. O Leão, que havia escapado no ano anterior, caiu. 2019. O Fluminense arrancou no fim do campeonato, somou 11 pontos e acabou em 14º lugar. O Cruzeiro, 16º com 36 pontos, em queda livre, perdeu os últimos 5 jogos e amargou o primeiro rebaixamento da história. 2020. O Vasco tinha 37 pontos a 5 rodadas do fim, mas somou apenas 4 mais, enquanto Fortaleza fez 6 e se salvou pelo saldo de gols. -10 a -19. 2021. Embora os times não tivessem o calendário completo quando disputaram a 33ª rodada, não houve alteração nos 4 últimos. O Grêmio chegou a esboçar uma reação e ultrapassou Bahia e Sport, mas não evitou a queda. 2022. O Ceará era 16º colocado com 34 pontos, mas fez apenas 3 até o fim o Brasileirão. Com uma arrancada de 10 pontos, o Cuiabá fechou o campeonato em 16º. 2023. Após a 33ª rodada, o Cruzeiro tinha ainda 7 partidas, o que ajudou a sair da briga pelo descenso. O Santos, por sua vez, era 13º com 41 pontos, corretamente com 33 jogos. Mas somou apenas 2 em 5 jogos e foi rebaixado pela primeira vez na história. São Paulo terá que pagar 24,3 milhões de reais pelo menos para tentar Luciano Acosta. Nos últimos dias, seu nome foi fortemente especulado no São Paulo para ser o tão aguardado camisa 10 organizador. Luciano Acosta tem nome levado ao São Paulo? Apesar do vínculo até dezembro de 2026 com o FC Cincinnati, o meia Luciano Acosta já afirmou que está de saída da MLS. Nos últimos dias, seu nome foi fortemente especulado no São Paulo. São Paulo pode perder Luciano Acosta para o Corinthians. A ausência de Caleri pode colocar André Silva no time titular. O Bolave Brasil soube que o jogador recebe um salário anual elevado, aproximadamente 24,3 milhões de reais, incluindo bônus. Com isso, não existe a chance de uma chegada ao clube. Isso porque ele está valorizado e pretende sair pelo menos para receber o mesmo valor. Além disso, já existem diversos interessados em sua contratação. Uma chegada ao tricolor seria bem inviável. Sonho será bem distante. O meia-atacante demonstrou abertura para voltar à Bombonera, especialmente em um momento em que o Boca busca um novo camisa 10 sob o comando de Fernando Gago. Riquelme quer o atleta. Os valores dele atuais, custos de transferências e concorrências com times como Atlético Mineiro e do exterior também complicam. Com a situação financeira do São Paulo dificultam bastante sonhar com ele. Acosta liderou a melhor temporada regular da história do FC Cincinnati, que foi coroado campeão do Supporters Shield e chegou às semifinais da US Open Cup, para ser eventualmente derrotado por Messi e o Miami em 2023. Acosta marcou 17 gols e distribuiu 14 assistências, e como resultado, recebeu a honra do MVP. O atleta seria um ótimo ativo, mas para chegar, o clube terá que fazer uma engenharia financeira difícil.